Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando o nosso podcast, o podcast 046 da Rede Sudoeste de Web Rádios. Nesta data tão importante, estamos recebendo o médico pneumologista, o Dr. Redimir Goya. Dr. Goya, prazer em receber novamente o senhor nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite. Espero estar aqui trazendo mais informações úteis para vocês, para os ouvintes. E vamos falar de um tema bastante polêmico hoje em dia, né? Sobre os cigarros eletrônicos e outras formas de consumo de tabaco, que é o que está pegando bastante a juventude hoje em dia. Doutor, qual a sua opinião sobre o uso de cigarros eletrônicos como uma alternativa ao tabagismo tradicional? A minha opinião é que é uma forma de consumo de tabaco que está cativando muitos jovens e que, na verdade, vai levar ao final da jornada ao vício do cigarro. Infelizmente, esses vapes, cigarros eletrônicos, é uma forma de consumo de nicotina e ele acaba criando no usuário, vamos dizer assim, na pessoa que usa esse vape, uma dependência da nicotina que depois acabará uma forma ou outra de consumo do cigarro convencional. Fala-se, doutor, que o vape tem alguns benefícios para a saúde de um fumante que muda do cigarro normal para o vape. Isso é mito, é verdade? Não, benefício ele não traz nenhum, né? Nós não temos em trabalho científico demonstrado nenhum benefício em relação ao consumo do vape em si. Então, ele pode ser, sim, colocado como talvez menos nocivo, mas infelizmente o que está se demonstrando é que ele acaba sendo tão nocivo como o cigarro convencional. Quais os principais riscos para a saúde associado ao uso dos cigarros eletrônicos? A questão de que o cigarro eletrônico ele foi instituído em 2000, descoberto, produzido em 2007, e nós estamos na 4ª geração. Então ele é um produto novo ainda, que ainda tem muito a ser descoberto, mas o que mais quanto mais se estuda, mais se descobre os efeitos deletérios, nocivos, né, à saúde do cigarro eletrônico. Então, ele contém várias substâncias químicas, né, foram hoje identificadas mais de 80 substâncias químicas contidas nesses dispositivos, e isso acaba prejudicando o pulmão, circulação, fígado, rim. Então, se você vê o cigarro convencional, o cigarro ele é consumido já há vários séculos. O cigarro industrializado ele é consumido desde 1800 e por aí que foi descoberta a industrialização, que foi feita a industrialização do tabaco. E aí esperou 50 anos para se descobrir realmente os malefícios do cigarro. Foram mais de 50 anos. O vape já tem, vamos supor, foi de 2007 mais ou menos, então vamos supor que tem aí uns 17, 18 anos que ele está completando, ele está na sua 4ª geração, e hoje já se sabe mais de 10 patologias, talvez, relacionadas ao vape, mas ainda é um negócio muito precoce, muito cedo, é um negócio novo em termos de descoberta. Nós tivemos, infelizmente, 2 epidemias, né, no meio desse consumo do vape, que atrapalhou um pouco as pesquisas, em questão do H1N1 e a questão do próprio Covid, que atrasou muito as questões, né, as pesquisas foram direcionadas basicamente ao controle dessas 2 epidemias e cessaram um pouco as pesquisas em relação ao vape, mas hoje você sabe que tem muitas patologias relacionadas ao vape que mais tarde serão descobertos ainda. Falando de pandemia, nós estivemos aqui, né, doutor, 4 anos atrás, né, trazendo todas as informações concernentes ao Covid-19, primeira emissora de rádio de Francisco Beltrão a abordar esse tema, e 4 anos após estamos novamente aqui. Obrigado muito pela sua presença. Inclusive, uma das perguntas que vocês me fizeram foi que se o Covid chegaria aqui, né? Nós estávamos ainda numa fase bem embrionária da epidemia, não se sabia se ia chegar e acabou chegando de uma forma bem intensa o Covid e permanecendo por muito tempo. Com certeza. Doutor, existe alguma diferença significativa nos efeitos à saúde entre o cigarro eletrônico e o tabagismo tradicional?
Aquilo que eu comentei é o seguinte, que infelizmente o cigarro convencional, ele leva um tempo para se fazer os benefícios. Então as pessoas que hoje estão sofrendo dos malefícios do cigarro convencional são pessoas que têm 20, 30, 40 anos de tabagismo. E nós não temos ainda pessoas com esse tempo do uso do cigarro eletrônico, né? Nós temos jovens ainda utilizando e mesmo assim nós já temos descoberto jovens morrendo pelo uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico causa uma pneumonia gravíssima, semelhante ao Covid, que acaba levando os jovens a óbito. É uma patologia aguda, que no caso do cigarro convencional não se fala, uma patologia assim de uma forma tão intensa e tão aguda, que é o cigarro eletrônico causa uma pneumonia de difícil controle. Mas hoje, e também tem as questões dos acidentes, né? Nós sabemos pela mídia mesmo, de várias pessoas que se queimaram, porque o cigarro eletrônico tem a questão de ser, pela bateria, pelos seus componentes, ser alguma coisa que corre o risco de ser explosivo. Então, causa também vários acidentes. Além dessa pneumonia que o senhor falou, alguma outra doença pulmonar pelo vape? Ainda é cedo para se dizer, mas pessoas que têm uma suscetibilidade maior, pacientes asmáticos, bronquíticos, eles acabam sendo prejudicados e dificultando o controle dessas doenças, né? Existem pessoas também que têm problemas de coração, miocardites, devido ao consumo do cigarro eletrônico. Eu ia chegar lá, né? Falando dos riscos cardiovasculares, além dessa que o senhor falou, existem mais riscos cardiovasculares associados ao vape e o que ele faz? Sim, já existe comprovação da toxicidade cardiovascular do cigarro eletrônico, tá? E ainda mais porque o cigarro eletrônico é uma coisa assim, que tem que se tomar muito cuidado, porque não existe um padrão de cigarro eletrônico. Cada marca, cada local de origem do cigarro eletrônico, ele pode ter certos componentes e esses componentes variam. Inclusive tem cigarros eletrônicos de vários sabores, com várias concentrações. Então isso varia um pouco de marca para marca, né? E como não é uma coisa controlada, uma coisa padronizada, então existem muitas variações em relação a isso. Mas o que se sabe é que os componentes já identificados no cigarro eletrônico, eles são cardiotóxicos, né? Hepatotóxico também, nefrotóxico. Então existe um monte de suscetibilidade que o indivíduo que acaba usando o vape pode estar sujeito. Como os cigarros eletrônicos podem afetar as pessoas com condições respiratórias pré-existentes, como asma ou DPOC? Esses pacientes que, por exemplo, que têm essas doenças, né? Então, muitas vezes eles raciocinam que se usar o vape, o cigarro eletrônico e não consumir o tabaco, eles estarão ajudando no controle da sua doença. O que na verdade não acontece, porque existe estudos já demonstrados em animais que a exposição desses animais à fumaça do vape causa um processo inflamatório, causa essas bronquites, causa essa asma. Então, as pessoas que já têm essa patologia, que passam a usar o cigarro eletrônico, vai ter maiores complicações em relação a essa doença pré-existente. Existe, doutor, alguma evidência que os cigarros eletrônicos podem ser eficazes na cessação do tabagismo tradicional? Não, pelo contrário. O que existe é assim, um medo, tá, das sociedades científicas, dos médicos em gerais, em que os pacientes que usam vape mais tarde vão se tornar consumidores crônicos de outras formas de tabaco, né? Então o jovem acaba sendo seduzido por essa forma de consumo de nicotina, e quando ele não tiver essa nicotina, ele vai acabar consumindo o cigarro convencional. Isso já existe estudos em que as pessoas que consomem o cigarro eletrônico, ele tem 3 a 4 vezes mais chance de se tornar um tabagista convencional. Doutor, quais os principais desafios na pesquisa sobre os efeitos dos cigarros eletrônicos na saúde? Os principais desafios, como eu mencionei anteriormente, é a questão dos componentes desse cigarro, né? Como não existe uma padronização, não existe assim
se o cigarro eletrônico contém X substâncias e parou por aí. Não, na verdade, cada local, cada sabor que você coloca nesse cigarro eletrônico, ele vai ter os seus componentes. Então, se você pegar um cigarro eletrônico, talvez americano, ele vai ter uma composição. Se você pegar um cigarro produzido na China, em Taiwan, ele vai ter uma outra composição, né? Tem que ver que os fabricantes, eles colocam muito a questão do custo da produção. Isso para baratear, muitas vezes é utilizado produtos de segunda linha, produtos tóxicos, produtos que são proibidos, né? Produtos que não tem pesquisa ainda. Então, o que dificulta um pouco os estudos é essa questão da heterogeneidade dos produtos que contêm esses cigarros eletrônicos. Quais são os efeitos do uso do cigarro eletrônico na saúde bucal? Existe algo confirmado nos estudos? Eu não consegui, não vejo ainda a questão da toxicidade, né, para a cavidade oral em relação a isso. Mas o problema é que a nicotina em si, que faz mal, que causa alguns danos à cavidade oral, aos dentes, ele é muito presente nos cigarros eletrônicos, né? Então tem cigarros eletrônicos que tem uma concentração até 10 vezes mais que o cigarro convencional, e isso vai acabar prejudicando a dentição. Logicamente que isso é um processo que leva tempo, por isso que ainda nós não temos ainda documentado muitos casos, porque o cigarro eletrônico é uma coisa nova. A última geração do cigarro eletrônico foi criado em 2016, se não me engano. Vale a pena refletir que é o seguinte: o cigarro eletrônico, ele tem uma evolução de gerações, que já foi identificado 4 gerações, né? E de uma evolução para outra são aperfeiçoados alguns detalhes. Uma dessas coisas que é aperfeiçoado é a disponibilidade ou a oferta de nicotina que esses aparelhos ofertam aos seus usuários. Então, o que se sabe é que esses aparelhos de 4ª geração, eles têm a vantagem e eles são mais consumidos porque eles oferecem mais nicotina do que das gerações anteriores. Fora a questão da duração da bateria, a questão do custo e outras coisas mais, é também a questão da oferta e da disponibilidade de nicotina ao organismo. Então, quanto mais nicotina tiver esses dispositivos eletrônicos, mais eles serão consumidos. E foi isso, e é atrás disso que as indústrias vão. Eles tentam criar dispositivos que oferecem mais quantidades, uma concentração maior de nicotina possível, porque é a nicotina que causa o consumo desses vapes, né? Então, nos Estados Unidos, mais ou menos no início, lá de 2010, mais ou menos, tentaram vender vape sem nicotina. E eles não tiveram aceitação no mercado, sabe? Porque ele não causa aquele furor, aqueles efeitos cerebrais, mentais que a nicotina provoca. Então, eles não tiveram muita aceitação no mercado. Doutor, qual os possíveis efeitos do uso dos cigarros eletrônicos durante uma gravidez? Já demonstrado malformações fetais em relação ao cigarro eletrônico, né? Então, hoje já sabe que formações orofaciais, principalmente questão de lábio leporino, malformações faciais, podem ser decorrentes do consumo do cigarro eletrônico também. O cigarro eletrônico ele contém componentes, solventes, várias substâncias tóxicas, e isso aí todo vai circular, vai cair na circulação materno infantil e vai acabar prejudicando o feto, sim. Então, é aconselhável que as mães, né, gestantes, parem de usar o cigarro eletrônico e evitem também os ambientes que as pessoas consomem esse cigarro eletrônico. Chegamos nessa pergunta que foi a que eu mais recebi, doutor. Como os cigarros eletrônicos afetam não fumantes que estão expostos ao vapor?
Então, esses vapores, né, já foram estudados, isso aí é comprovado que das linhas de estudo é estudar esses vapores que são produzidos pelo cigarro eletrônico e a toxicidade desses vapores. Então, já foram descobertos várias substâncias cancerígenas, benzenos, cádmio, prúmbio ou substâncias radiativas nesses vapores que foram associados a diversas patologias. Então, esse vapor ele não está no ambiente de forma gratuita, ele é uma substância que causa lesões ao organismo das pessoas que não fumam, tanto é que a lei, né, que fala sobre fumar em ambientes fechados vale também para o cigarro eletrônico. Então, todas as formas de consumo de tabaco são proibidas, são vedadas em lugares fechados, porque a toxicidade se impõe também nesses casos. Doutor, qual é a sua opinião sobre a regulação dos cigarros eletrônicos no Brasil? É uma coisa interessante, né, que a Anvisa já teve acho que 2 ou 3 processos de estudos, né, para tentar ver, para analisar a liberação ou não dos cigarros eletrônicos, né? E existe um lobby lá em Brasília para a liberação dos cigarros eletrônicos, e se a gente for ver quem faz parte desse lobby, são as indústrias que produzem tabaco. Então, se aquela história de que se você consumir o cigarro eletrônico seria uma forma de combater o consumo do tabaco normal, o tabaco tradicional, as indústrias do cigarro não estariam a favor da liberação do comércio desses cigarros, né? Então, aí a gente já se vê que existe uma certa tendência em cima, uma certa pressão das indústrias do cigarro para que se libere o comércio dos cigarros eletrônicos. Infelizmente, nós não estamos caminhando para isso, porque se viu e todas as provas científicas demonstram que o cigarro eletrônico faz mal à saúde. Doutor, quais são os possíveis efeitos a longo prazo do uso do cigarro eletrônico? O senhor falou que não existem argumentos ainda porque é uma onda nova, vamos dizer assim, mas a longo prazo, o que o senhor imagina que vai acontecer com o organismo? Já tem se provado os efeitos hepatotóxicos, nefrotóxicos dessas substâncias, porque as substâncias contêm glicerol, propileno glicol, ácido benzoico. Então, o que a gente está prevendo é que, primeiro, que o uso dessas substâncias vai trazer a longo prazo problemas de saúde sério, que a gente ainda nem sabe quais são, mas estudos demonstram que vai causar lesões pulmonares, isso já está comprovado, porque existem animais de experimentação que têm sérios problemas pulmonares quando expostos ao cigarro. Problemas de fertilidade também já foram vistos em camundongos, né? Então, isso aí a longo prazo vai levar as alterações, vai levar a várias doenças que a gente ainda não tem todas elas catalogadas, mas que isso vai ter repercussão sim no organismo. Outra coisa é que possivelmente haverá uma perenização, assim, vamos supor, vai se manter o consumo do cigarro tradicional ou até aumentar, porque quem consome o cigarro ou vape hoje em dia tem uma chance maior de ser um consumidor de tabaco mais tarde. Então, vai se eternizar esse mercado do cigarro convencional também. Então, não é que sim, que aumentando o consumo do cigarro eletrônico vai se acabar o cigarro tradicional. Não, o mercado vai se abrir mais ainda com o consumo do cigarro eletrônico. Doutor, como os cigarros eletrônicos são vistos pela comunidade médica em geral, nas conversas do senhor com seus colegas, o que o pessoal fala? Que é uma verdadeira epidemia, né? Que infelizmente o público leigo são afetados muito pela mídia, principalmente os jovens, né? Vê isso como é uma coisa eletrônica, uma coisa da moda, uma coisa que possivelmente não faz tanto mal, mas que para nós causa assim um certo medo do futuro em relação a isso. Como você perguntou e como eu falei, o cigarro eletrônico ainda tem muita coisa a ser descoberta, mas infelizmente o que está se descobrindo são coisas totalmente negativas, então nos preocupa muito e as gerações futuras em relação ao cigarro. Antigamente, se a gente for estudar historicamente, em 1970, por exemplo, era
um certo charme, tinha um status quando você fumava. Hoje em dia, esse status é do cigarro eletrônico. Entende? Daqui de 20 anos pode ser que eles vão falar assim, que naquela época quem não fumava não era homem, não tinha presença, não sei o que, e é o que acontecia em 1970 com o cigarro convencional. Era moda, era charme, era status, demonstração de poder, e hoje o cigarro eletrônico passa por essa onda também, e infelizmente talvez mais tarde nós vamos cair nesse mesmo arrependimento que nós temos em relação ao cigarro convencional. Doutor, quais são os sinais de alerta que os médicos devem observar em pacientes que usam os cigarros eletrônicos? Os sinais de alerta são principalmente a questão das doenças respiratórias, né? A piora dos sintomas de um paciente, por exemplo, que tem uma patologia respiratória crônica e que vem de uma certa forma bem controlada e de repente ele passa a ter sintomas muito mais exuberantes, não respondedores a medicamentos, né? Patologias que talvez a pessoa, naquela faixa etária não era para ter, por exemplo, problemas de fígado, de rim, e de repente começa a desenvolver essas doenças. Então, pode ser que dentro desses cigarros eletrônicos existem toxinas que acabam envenenando, entre aspas, essas pessoas, e nós nem ainda temos conhecimento. Porque você não sabe a origem, você não sabe a composição desses cigarros eletrônicos, tá? Doutor, a Organização Mundial de Saúde está se mobilizando contra isso? Sim, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde tem toda uma preocupação e desenvolve trabalhos, né? O Ministério da Saúde do Brasil também participa desses trabalhos para tentar conscientizar os jovens sobre os malefícios desse consumo. O senhor, como um grande estudioso, com certeza acompanha a nível mundial. Fora do Brasil, é a mesma situação, essa epidemia do vape? Sim, é a mesma epidemia. Tanto é que muitos dos conhecimentos que nós temos hoje são de estudos internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existe uma grande epidemia do vape, dos cigarros eletrônicos, que foram descobertos os primeiros casos de mortes em jovens, né, relacionado à pneumonia por vape, por exemplo. Então, que se chama que tem um nome de EVALI, né, que é uma pneumonia causada pelo consumo do cigarro eletrônico. O vape pode causar câncer? Sim, existem substâncias cancerígenas dentro do componente do cigarro eletrônico, tá? E esses componentes futuramente vão poder ou causam câncer, sim. Como os médicos podem abordar o uso de cigarros eletrônicos com os seus pacientes? Eu acho que da mesma forma que aborda o cigarro convencional, tá? Levando os malefícios, tentando esclarecer os pacientes sobre os conhecimentos já auferidos em relação a isso, já documentados, sobre os males, sobre a questão da nicotina principalmente, que de uma certa forma a pessoa está inalando nicotina e que isso aí vai causar uma dependência no futuro, ou seja, e a pessoa vai sofrer para perder essa dependência que a nicotina vai acabar causando com o consumo de cigarro eletrônico. Doutor, quais os desafios enfrentados pelos médicos ao lidar com os pacientes que usam o cigarro eletrônico? Nós falamos agora há pouco sobre os alertas, mas existem desafios para o senhor conversar com o paciente, convencer ele? Sim, existe. Existe a questão da mídia, né? A questão da internet, questão do consumo, né, desenfreado, e da questão da divulgação, do marketing, né, que de uma forma não legalizada, mas existe no Brasil, né, a questão de você estar, por exemplo, se você andar hoje no comércio, mesmo aqui em Beltrão, você vai ver que existe vários pontos de venda do vape. Então, é uma questão que tem que ser bastante trabalhada, né, e que, infelizmente, os jovens estão sendo cativados por isso. Doutor, qual a sua opinião sobre a eficácia das políticas de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos entre os jovens do Brasil? Eu acho que ainda é muito fraco, entende? Eu acho que ainda nós temos, infelizmente, talvez por uma questão que nós estamos saindo de uma epidemia muito grande, e depois quando nós estamos saindo do Covid, agora aparece dengue, então as políticas nacionais de saúde se voltam ao controle dessas epidemias, e muitas vezes as políticas nacionais de saúde, eles não
deixam de trabalhar doenças que no futuro poderão causar grandes danos, que é a questão do vape. Então, são políticas muitas vezes imediatistas que se tem, né, e que deixam de lado certas atividades de promoção à saúde, vamos dizer assim. Eu acho que as escolas, os institutos de ensino, a mídia, tem que ser trabalhado em relação ao consumo dessas substâncias. Uma coisa que a gente não falou e que é muito comum é que esses cigarros eletrônicos a gente vê muito associado também ao consumo da maconha. Então existem cigarros eletrônicos que têm derivados da cannabis, né, dentro do seu líquido, dentro do pod. Isso aí pode levar ao consumo mais tarde de substâncias ilícitas como a própria maconha. Doutor, quais as tendências recentes no consumo de cigarro eletrônico entre os pacientes que o senhor conversa ou que o senhor tem lido a respeito? A tendência é que o cigarro eletrônico, ele, ao contrário do cigarro convencional, ele tende a ter uma vida, na minha opinião, mais curta, porque o conhecimento está se fazendo de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, né? Apesar da população consumir bastante, os jovens, mas existe um desenvolvimento do conhecimento muito grande e uma marcação cerrada em cima desses hábitos. Então eu acho que poderá ocorrer assim como a mídia vai trabalhar bastante, os meios científicos também vão trabalhar na contramão disso aí, né? Então, o importante é que os jovens, as pessoas se informem de fontes seguras, de fontes documentadas, né? De fontes científicas e não de fakes em relação a esses hábitos. Quais são os aspectos éticos a serem considerados ao lidar com pacientes que usam os cigarros eletrônicos? A principal questão é a ideia de que o consumo do cigarro eletrônico é menos prejudicial do que o consumo do cigarro convencional. Isso é uma coisa assim, apesar que o que nós temos que ver é prever o futuro. Ter um pouquinho de imaginação. Se o indivíduo hoje ele começa a consumir cigarro eletrônico, ali no ponto final, ele vai acabar consumindo cigarro tradicional, ele tem uma tendência maior. Então, é uma exposição ao risco que nós temos que combater isso aí. O jovem que fuma o cigarro vape, o cigarro eletrônico, ele tem 3 a 4 vezes mais chance de ser, mais tarde, um consumidor de cigarro tradicional. Então, nós temos que trabalhar isso e tirar da cabeça que, tipo assim, o dano seria menor em relação ao cigarro eletrônico do que o cigarro convencional. E aquelas pessoas, doutor, que consomem tanto o tradicional quanto o vape juntos? Isso aí é o que chama de consumidor de poli. Existe um termo para isso, né? Que é a pessoa que consome os 2 cigarros. Isso é uma pessoa que ele é tremendamente prejudicial, porque veja bem, ele está consumindo uma quantia de nicotina muito grande. Então, com o vape, ele está aumentando muito intensamente sua carga de nicotina. Quando ele consome o cigarro convencional, além de ele ter a nicotina, ele tem as substâncias, mais de 4.000 substâncias já demonstradas do cigarro convencional. Fora isso, ele vai ter também as substâncias tóxicas do cigarro eletrônico, que são um pouco diferentes do cigarro convencional. Por exemplo, propilenoglicol, etilenoglicol, benzeno, são coisas que tem um pouco no cigarro convencional, mas não tanto na mesma concentração. Então ele vai somar os males de 2 mundos. Entende? Assim. Então eu acho que isso aí é tremendamente prejudicial. Não, de maneira nenhuma agrega benefícios em relação a isso. Estou vendo aqui no site do Senado, doutor, esse mês, dia 6 de junho, o pessoal começou a discussão de um projeto que regula a produção, comercialização, fiscalização e mais. O senhor falou, a propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil está na pauta da Comissão dos Assuntos Econômicos no Senado. É o caminho? Eu acho que não, porque veja bem, a Anvisa já proibiu, então não tem o que você regularizar uma coisa que está proibida.
Entende? Então eu acho que se o Senado fizer isso, ele vai estar passando por cima da própria Anvisa. Quer dizer, com essa determinação, com esse projeto de lei, se anula a portaria da Anvisa que proíbe esse comércio. Doutor, quais são as suas recomendações para as pessoas que estão considerando usar cigarros eletrônicos como uma alternativa ao tabagismo tradicional? Existem formas seguras e menos deletérias do que o uso do cigarro, do que o cigarro eletrônico. Veja bem, no passado nós tivemos uma onda de cigarros light, cigarros com baixos teores de nicotina e alcatrão. Não deu certo, vocês viram que não existe mais essa questão, né? Não existe mais cigarros com baixos teores de nicotina e alcatrão, cigarros light, e é o que vai acontecer com o cigarro eletrônico. O consumo do cigarro eletrônico não é uma forma de você tratar o tabagismo, entende? Você vai substituir, a mesma coisa que você fosse viciado em álcool e você, em vez de tomar pinga, você vai tomar vodka. Você entende? Vai trocar um pelo outro. Então não há um tratamento eficaz. E também, pior, a pinga não é mais ou menos prejudicial do que a vodka. Os dois vão fazer mal. Então é isso que acaba acontecendo. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Como o senhor falou, a medida da Anvisa está em vigor desde o ano de 2009. Né? Diz aqui, mantém proibição no cigarro eletrônico numa consulta que foi feita, mas agora dois lados opostos. A Anvisa dizendo que não e o Senado querendo liberar. Mas se você for ver o lobby do Senado, é por uma questão econômica. Então, ele impôs dinheiro e tem indústrias patrocinando, né? Colocando dinheiro em cima dessa lei aí para favorecer. Então, se o cigarro eletrônico fosse um jeito de terminar com o cigarro convencional, a própria indústria que fabrica o cigarro industrial não estaria investindo na sua legalização. Aqui tem uma frase para o senhor analisar se é fato ou não é. Vape passa a sensação de segurança, mas é mais danoso à saúde que o tabaco tradicional. Sim, a longo prazo sim, porque você vai acabar consumindo cigarro convencional mais tarde. Então ele dá uma falsa segurança e talvez por ser uma coisa eletrônica, uma coisa mais higiênica, mas se você for ver, ele não traz essa segurança toda ainda. O cigarro tradicional nós sabemos, né, que tem os produtos de descaminho, falsificado, que são piores do que os normais. O vape corre esse mesmo risco, doutor? Corre porque como a própria Anvisa não regulamenta isso, você não tem um controle dos componentes do vape. Então você não tem, você não sabe o que o vape contém. Não há uma pesquisa, ou seja, o controle do que a substância que contém dentro do vape. Assim como o cigarro contrabandeado não passa por um controle higiênico sanitário, o vape também não passa por esse controle. Então, os dois entram pela mesma via, que é por baixo do pano. Então, isso acaba dando que, muitas vezes, o que o comerciante, o que o pessoal procura é lucro. Então, eles vão tentar comprar coisas mais baratas e coisas que você não sabe a origem desses produtos. Eu estive hoje visitando comerciantes aqui no centro de Beltrão e um deles falou: ontem eu estava chegando em casa e o meu vizinho de 11 anos estava com o vape na mão e eu falei algumas coisas para ele. O que os pais estão fazendo, doutor, que estão deixando acontecer isso? Uma criança de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos? Eu acho que falta um pouco o conhecimento dos pais em relação ao efeito deletério do vape, né? E para tentar coibir isso aí. Então, eu acho que a nossa função é levar ao conhecimento da população, tá? O efeito que esses cigarros acabam provocando. Infelizmente, existe uma mídia muito grande em cima, favorecendo o seu consumo, né? Mas o que nós temos que trabalhar é com conhecimentos científicos e prevendo o que isso pode dar no futuro. Doutor, daria para dizer que o vape e o narguilé são similares? São similares em termos de público.
vamos dizer assim, porque tanto o narguilé como o vape, eles atingem a população jovem, sabe? Então, é uma questão de socialização, uma questão de todo mundo fuma, de permanecer no grupo, sim. Mas os componentes do narguilé, os componentes do vape são diferentes. Os componentes do narguilé são componentes, vamos supor assim, mais naturais. O do narguilé já é um produto industrializado, do vape são produtos industrializados, produtos manipulados, produtos químicos mesmo. Recebemos hoje para conversar sobre o vape Dr. Redimir Goya, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, experiência na área de medicina com ênfase em clínica médica, conferido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e Associação Médica Brasileira, e em pneumologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em administração hospitalar, coordenador técnico do Departamento de Medicina Preventiva da Unimed de Francisco Beltrão, docente da disciplina de pneumologia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão, médico legista da Polícia Científica, Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, coordenador do ambulatório do fumo da Prefeitura de Francisco Beltrão para o tratamento do tabagismo, médico responsável pela especialidade de pneumologia na Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, atendimento especializado do SAI, na cidade de Francisco Beltrão, e graduado em Direito pela Universidade Paranaense. Doutor, gostaríamos de agradecer imensamente a sua disponibilidade de agenda para estar conosco, engajado nesta campanha, para que nós possamos alertar pais responsáveis de todas as idades para dizer não ao vape. Eu que agradeço e parabenizo a vocês, né, por essa iniciativa de levar ao conhecimento do público, né, as questões dos malefícios do vape. Eu acho que é por aí mesmo que nós devemos caminhar, com uma mídia baseada em ciência, baseada em conhecimento científico, que tenta levar o mais puro conhecimento e promoção da saúde à sua população. Aí, doutor Redimir Goya, nós preparamos para lançar hoje um jingle falando acerca do vape. Você vai ouvir agora e nós nos encontramos aqui pelo podcast 046. O que você não vê é o seu corpo em pavor, os produtos químicos, nicotina forte, danificando órgãos sem você perceber a morte. Cigarro eletrônico, você não vê o dano que causa a nossa saúde e bem-estar. Ao coração, ao pulmão, pode matar. Cigarro eletrônico, é hora de acordar. Os pulmões gritam, o coração chora. O vapor engana, mas o mal se demora. Não se deixe levar pela ilusão. Cigarro eletrônico não é solução. Cigarro eletrônico. Você não vê o dano que causa a nossa saúde e bem-estar. Ao coração, ao pulmão, pode matar. Cigarro eletrônico, é hora de acordar. Então pense bem antes de usar. O cigarro eletrônico pode te prejudicar. Proteja sua saúde, faça a escolha certa. Diga não ao vape, proteja sua vida e sua liberdade. Proteja sua vida e sua liberdade.